Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje nós estaremos juntos para a unidade didática sobre avaliação de desempenho da sessão. O que é isso? Antes de falar de avaliação de desempenho de uma sessão, é preciso que a gente entenda o que é avaliar e o que é desempenho. Quando a gente fala em avaliar, é sempre o final de um processo, que se inicia no planejamento. Então, cada grupo escoteiro tem uma realidade, cada grupo escoteiro tem um objetivo, e, invariavelmente, o que for planejado é diferente de grupo para grupo. Então, eu como dirigente, eu posso levar em conta duas dimensões no planejamento do meu grupo escoteiro e das sessões, que normalmente são crescimento e o segundo, retenção. Ou seja, eu tenho que fazer ações suficientes junto à comunidade para captar membros, para captar jovens, para captar adultos voluntários, de modo a prover a nossa sessão no máximo da sua capacidade para otimizar os recursos. Então, se a gente fala de uma alcateia, eu estou falando de 5 escotistas para 4 matilhas de 6 lobinhos, ou seja, 24 lobinhos. Para uma tropa escoteira, eu estou falando de pelo menos 4 escotistas para uma tropa escoteira de 4 patrulhas com 8 elementos cada, 32 jovens. Numa tropa sênior, eu estou falando de 3 voluntários para 4 patrulhas de sêniores com 6 sêniores cada, até 24 jovens. E para um clã pioneiro, 2 escotistas para a quantidade de jovens que a comunidade demandar para o clã pioneiro. Essa é uma realidade, assim, uma sugestão geral, uma sugestão ampla. Eu conheço grupos escoteiros que preferem não ter uma alcateia, por razões de espaço físico. Eu conheço grupos escoteiros que têm 2 alcateias, 3 alcateias, porque existe uma demanda da comunidade que foi percebida, identificada pelos dirigentes, e o grupo escoteiro planejou comportar aquele número de jovens. Há sessões autônomas que só vão atender um determinado grupo etário. Então, existe uma escola de ensino médio cujo público é só de jovens na idade de sêniores. Então, se tem naquela escola uma tropa sênior autônoma, que foi montada com o objetivo de atender a comunidade escolar. Então, vejam, eu só vou poder avaliar alguma coisa se eu antecipadamente planejei aquilo. E aí eu vou verificar se o executado está alinhado ao que for planejado. Bom, então, normalmente, são indicadores gerais de avaliação de desempenho de sessões em um grupo escoteiro, numa perspectiva mais ampla. Essa é uma preocupação de um diretor-presidente, que quer seguir um planejamento onde foi definido que o grupo está crescendo e vai crescer até o seu máximo que a estrutura permitir. Pode ser uma preocupação para o diretor financeiro, que
na medida em que a sustentabilidade daquela unidade local é feita por mensalidades e o grupo escoteiro tem um custo fixo, que é pago por parte dessas mensalidades, e um custo variável. E quanto mais membros juvenis e quanto mais pagantes, há uma sobra de caixa para fazer investimento em material de campo ou o que quer que esteja no planejamento do grupo. E existe o desempenho na perspectiva do diretor de métodos educativos. Para o diretor de métodos educativos, a preocupação vai ser o cumprimento do programa de jovens, se os ciclos de programa estão acontecendo, se as ênfases dos ciclos de programa são trabalhadas universalmente, mesmo que a sessão tenha uma demanda maior, né, porque existe um viés de escotista sempre evidenciar o desenvolvimento físico, desenvolvimento social e deixar o desenvolvimento espiritual, afetivo de lado. Conquistas de insígnias de interesse especial, especialidades, cordões de eficiência no caso das tropas, distintivos especiais, né? Então não é possível, né, que um jovem que entrou aos 6 anos e meio na Alcateia não tenha tempo suficiente ou corra para conseguir obter a sua Cruzeiro do Sul, sendo que ele teve lá praticamente 4 anos para desenvolver as suas etapas. Então, o acompanhamento dos escotistas, né, e da consecução do programa está dentro do escopo de atribuições aí do diretor de métodos educativos. Bom, então, como eu havia dito no começo da nossa unidade, o grupo senta normalmente no começo do ano, alguns grupos fazem o INDAPA, fazem a reunião de chefia, e define, olha, o que nós vamos fazer esse ano, né? Normalmente é bom que se faça uma análise após o retorno das atividades para saber quantos membros juvenis há em cada sessão, né? Dependendo do diagnóstico da sessão, né, o que é que a gente pode verificar? Nós tínhamos 16 lobinhos no final do ano passado e começamos esse ano com 8. Ué, o que aconteceu com aqueles 8? Por que surgiu essa evasão? Então, como parte do meu diagnóstico como dirigente institucional, eu devo entrar em contato com aqueles pais e perguntar, olha, por que o lobinho não retornou à atividade, né? E aí, vamos coletar informações que vão ajudar na nossa tomada de decisão. O pai pode responder, ele não retornou porque a gente está com um orçamento um pouco apertado, a gente quer dar uma encurtada aí, meu marido ficou desempregado, minha esposa está passando um problema de doença. Né? Quando você identifica, você pode fazer uma tratativa de imediato enquanto dirigente, né? Então, se o problema é financeiro, fala, peraí, então vamos ver se não é o caso da gente oferecer uma bolsa, ou se o grupo comportar, tiver sobras financeiras, fala assim, mesmo sem usar as gratuidades dos escoteiros do Brasil, né, nós vamos subsidiar a família enquanto a esposa ou o marido está com esse momento difícil. É uma possibilidade. Ou você entra em contato com o pai daquele jovem e fala assim, olha, ele preferiu fazer outra atividade. Ou ele fala assim, nos últimos tempos ele não estava, perguntei para ele se ele queria ir e ele não queria ir. Daí esse tipo de diagnóstico, esse tipo de evidência que você coleta, indica que está com algum problema na condução do programa. A atividade não é suficientemente atrativa para aquele jovem, a atividade não é suficientemente empolgante. O que a gente pode tentar diagnosticar
né, desse tipo de situação. Ou o escotista, a equipe de escotistas não está adequadamente preparada em oferecer um programa alinhado ao método escoteiro, com as atividades divertidas, variadas e progressivas, e aí esse pessoal tem que passar por uma reciclagem, tem que passar por de uma volta à Gilwell, né? Tem que passar por uma volta à sala de aula ou alguma outra iniciativa formativa de aprimoramento, para melhorar a qualidade da atividade. Pode ser que um determinado escotista não se dê bem com um jovem de uma determinada idade, né? Eu já vi escotistas que eram excelentes chefes sêniores, mas eram péssimos chefes de lobinho, né? E aí apenas uma inversão de sessões fez com que a pessoa brilhasse, né? Isso tem a ver com aptidão pessoal mesmo, com competências pessoais, né? Que mais que pode ocorrer, né? Você faz uma baita de uma campanha, Dia do Amigo, traz lá daqueles 8 lobinhos que começaram o semestre, entram mais 10, ficam 4 na fila de espera, e aí passa um mês, aqueles 10 que queriam entrar não ficaram. O que aconteceu? Novamente, pode ser questão financeira, conversar com os pais, olha, ele veio, gostou, então gostei, mas a mensalidade é muito cara, eu não tenho condições, mas como é que é a sua situação? E aí pode ser questão de bolsa, pode ser questão de subsídio, ou ele veio e não gostou, poxa vida, né? Novamente a questão do programa vem à tona, né? E aí segue-se os mesmos passos para resolver, né? O pessoal qualificar, eventualmente verificar se tem algum escotista que se encaixa em outra sessão, ou até mesmo se esse processo é recorrente, né? A gente percebe que o escotista não tem jeito de escotista. Fala assim, olha, vamos botar você em outra atividade aqui que infelizmente eu lido com o jovem não está agradando, né? É o feedback negativo que, em geral, o voluntário não gosta de ouvir, mas nós, enquanto dirigentes, precisamos dela. Então, veja, tudo isso que eu falei, a gente sempre parte daquela questão, né? Planejamento. Como é que está a situação do grupo? A Alcateia está com tantas vagas, a tropa escoteira está com tantas vagas, tropa sênior está ok ou tem vagas, clã pioneiro ok ou tem vagas. Temos todos os voluntários da Alcateia, está faltando chefe escoteiro na tropa escoteira, está faltando chefe escoteiro na tropa sênior, está faltando mestre pioneiro. Então eu fiz o diagnóstico, né? Se esse diagnóstico é feito do final de um ano para o início de um outro ano, né, eu posso avaliar a evasão, né? Por que tantos escoteiros estavam aqui ano passado e tem tão poucos esse ano? Por que tantos lobinhos estavam aqui ano passado e tem tão poucos esse ano? E fazer um diagnóstico disso daí. Estabeleço as ações corretivas, parto para execução, parto para ação, né? Então, vou fazer campanha para captar jovens, vou fazer reunião de pais para captar adultos, vou em universidades tentar captar estagiários para atuar como voluntários, estudantes de pedagogia, por exemplo. Vou tentar resolver os meus problemas, né? Por quê? Uma sessão com poucos elementos é ruim, porque o escotista tem pouca variabilidade de jogos e atividades para aplicar, né? Com 6 lobinhos eu tenho pouco o que fazer, né? Não posso fazer um jogo de revezamento, né? É meio difícil ter assim, variabilidade de atividades. Então, o ideal é ter sessões completas, chefia completa. Vou correndo atrás disso ao longo do ano. No final do período que eu estou avaliando, eu vou ver como foi o meu desempenho, né? Como foi a minha eficácia, como foi a minha efetividade enquanto gestor para corrigir aqueles problemas que eu identifiquei no começo do ano
e se aquelas ações que eu fiz deram resultado. Então, vamos supor que tinha um problema de vazão na alcateia, eu coloquei os chefes da alcateia para fazer um treinamento, uma qualificação, mas a evasão continua na alcateia, né? Ou seja, qual que é o meu diagnóstico, né, do desempenho dessa sessão? Olha, as crianças não estão ficando, os voluntários foram qualificados, continua tendo evasão, provavelmente esse pessoal não está sabendo lidar com as crianças dessa idade. Vamos fazer uma troca de voluntários. Vamos pegar esse pessoal, colocar numa tropa escoteira, vamos colocar o pessoal da tropa escoteira na alcateia, ver o que acontece. Passam mais 6 meses, ou o período que nós julgarmos adequado para acompanhar isso. Qual que foi o desempenho da alcateia? Olha, a alcateia é sensacional, está bombando, está com lista de espera. Aí a tropa escoteira. A tropa escoteira começou a ter evasão, está começando a sair gente. Entende? Você começa a avaliar a sua ação e qual foi a reação, qual foi a consequência daquela reação. Daí eu diagnostico, né? Se é uma questão ambiental, da conjuntura, onde a gente tem pouca capacidade de influência, né? Então, as pessoas estão saindo porque não tem dinheiro. Poxa, assim, o grupo escoteiro pode fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? Vamos usar gratuidade da UEB, vamos fazer eventos para arrecadar dinheiro, vamos ver se a gente diminui a mensalidade para atender a todo mundo, né? E aí, passa um tempo, vou verificar o resultado dessa ação. Tem coisas, tem evidências, né? Tem indicadores que às vezes parecem ser bons, mas não são tão bons. Por exemplo, lista de espera em grupo escoteiro. É bom? Muitas vezes eu peguei dirigentes se vangloriando. Meu grupo escoteiro faz 10 anos que ele tem uma lista de espera que não termina. Isso significa que o dirigente ou tem algum problema estrutural que não consegue comportar mais beneficiários, mais jovens, ou falta uma ação estratégica para atender essa demanda da comunidade. Tá? Então, quando a gente fala em performance e quando a gente fala em desempenho, a gente tem que tomar também tratativas quando o desempenho é excelente. Se eu estou com uma alcateia com 24 lobinhos, eu tenho que considerar seriamente dividir essa alcateia em 2 alcateias, com 12 lobinhos cada uma, divido a chefia no meio e capto novos voluntários para recompor a chefia das sessões. Fila de espera na minha opinião pessoal, ineficiência de gestão, não é algo para se vangloriar, né? Agora, o nosso objetivo enquanto grupo escoteiro é oferecer o programa educativo dos escoteiros do Brasil para o maior número de jovens possíveis, para que eles sejam líderes mais preparados para o futuro, pessoas com valores mais adequados ao que a gente entende como sendo correto, né? A gente não tem o direito de privar os jovens por uma falha de gestão, né? Então, toda vez que a coisa estiver muito boa, né, a gente também tem que fazer um planejamento, colocar em ação e fazer um diagnóstico, né? Nesse caso que eu estou dividindo a alcateia em 2, se eu tenho chefia, né, tenho 5 chefes, né, vou colocar 3 em um, 2 em outro, e vou tentar captar pelo menos mais um terceiro chefe, né, nessa situação com 2 matilhas. Depois, na medida que eu for fazendo ações para o crescimento daquelas alcateias, para compor as 2 matilhas que faltam em cada uma, vou captar adultos junto, né? Vai todo um ciclo, né? Até essas 2 alcateias estarem completas. Faço o dia do amigo, faço as boca a boca de paz para trazer novos elementos, e aí, né,
vou acompanhando o desempenho dessas sessões para ver, olha, por que a Alcateia 1 já está com 24 e a Alcateia 2 continua com 20? Né? O que uma fez que a outra não fez? De repente faça um benchmark, né? Pega a melhor prática de uma e fala, ó, faça desse jeito. Né? Então, avaliar o desempenho das sessões é um exercício contínuo do gestor. Né? Eu sempre vou fazer um diagnóstico do ambiente, entender como é que está a situação. Diante dessa situação, eu vou refletir, né? Vou pensar coletivamente, junto com os cotistas, junto com a diretoria, junto com os pais, como é que eu vou resolver aqueles problemas. Depois, eu coloco em ação isso que eu planejei, né? As ações que eu vou executar para corrigir os problemas e para aproveitar os pontos fortes que a unidade local tem. E só no final desse processo, depois de um tempo que a ação foi executada, eu vou avaliar o desempenho. Né? Eu vou verificar, e aí, será que tudo o que nós planejamos e partimos para a execução foi realizado? Né? Quais foram os aspectos negativos que nós encontramos? Quais foram as coisas que não aconteceram? Vamos refletir por que isso não aconteceu. Né? E aí vou entrar num novo ciclo de planejamento para fazer novas ações diante da nova realidade que for posta. Né? Bom, de um modo geral, os escoteiros do Brasil colocam à disposição das unidades locais um sistema com um conjunto de indicadores que pode ajudar a dar uma linha guia geral sobre ações que cooperam para o bom desempenho das sessões e do grupo escoteiro. Né? Esse conjunto de indicadores é chamado de grupo escoteiro padrão. O que tem no grupo escoteiro padrão? Tem indicadores de formação de chefia, tem indicadores de crescimento do grupo escoteiro, tem indicadores de atividades, grandes atividades, acampamentos e outras tarefas que o grupo escoteiro pode realizar, que na análise institucional cooperam para o bom desempenho do grupo escoteiro e das sessões. É obrigatório fazer aquelas atividades todas? Não. Um grupo escoteiro padrão ouro tem a melhor atividade, tem a melhor gestão? Não. Isso só significa que num período de tempo de um ano ele evoluiu dentro dos padrões definidos pela instituição. Então, se você tem dúvidas de como seguir, não tem a mínima ideia do que planejar, não tem a mínima ideia do que fazer, seguir os indicadores do grupo escoteiro padrão é uma boa coisa a fazer. Agora, se você já tem bem claro quais são os objetivos das sessões, quais são os ciclos de programa a serem trabalhados pelas sessões, quais são as áreas de desenvolvimento que cada sessão irá trabalhar no ciclo de programa, e aqueles objetivos são incompatíveis com alguma atividade que está sendo proposta, obviamente que você não vai gastar tempo e esforço naquela atividade apenas para pontuar no sistema. Né? Então tem que usar a inteligência, tem que fazer um bom diagnóstico e saber quais ações você vai tomar para o grupo escoteiro atingir os seus objetivos. Quais são os objetivos do grupo escoteiro? Você que vai ter que pensar sobre isso, juntamente com a diretoria, juntamente com os pais, juntamente com os escotistas. O que queremos ser? Para onde iremos? Eu sou partidário, já disse isso anteriormente, de atender o maior número de jovens possível. Então, o processo de continuous improvement, de melhoria contínua. Você vai melhorando a sua infraestrutura, você vai chamando voluntários, você vai captando mais jovens.
né? Esses jovens colaboram, os pais desses jovens colaboram financeiramente com o grupo escoteiro, ele capta mais recursos financeiros, faz melhorias na infraestrutura, prepara a unidade local para captar mais jovens, faz a captação de jovens e adultos, tá? E aí o grupo vai crescendo, né? Se a gente for pensar em sessões, se você tem que dar especial atenção para uma sessão, dê uma especial atenção para a alcateia. Por quê? O jovem que entra na alcateia, a gente verifica que quando ele vai para a tropa escoteira, a tendência é a retenção desse jovem ser maior do que trazer um jovem de fora na tropa escoteira. Porque aquele que ficou 3, 4 anos como lobinho já entendeu o esquema do escotismo, já entendeu, já está aclimatado ao ambiente escoteiro, né? Isso não significa que você possa trazer alguém para ser sênior ou para ser pioneiro. Existem vários casos, mas não com a mesma intensidade, com o mesmo volume daqueles que já vêm acompanhando a sessão anterior do seu grupo. Então, e vamos fazer isso com todas as outras sessões, né? Se eu tenho uma tropa escoteira com 32 elementos, está na hora de eu dividir a tropa em 2 tropas de 16, completar as sessões com jovens, completar as sessões com os adultos, né? Tropa sênior, né? Chegamos a 24, vamos pensar em 2 tropas sêniores de 12, e assim por diante. Ah, mas a coisa não está boa, né? Perdemos muitos lobinhos, perdemos muitos escoteiros, muitos sêniores. De 40 lobinhos temos 10 agora. O que a gente faz? A gente fecha a sessão, né? Outro caso de planejamento, né? Obviamente que você vai avaliar por que um desempenho tão ruim na sessão a ponto de fechar, né? E eventualmente não tendo jovens e não tendo adultos, você pode fazer uma retração também. Então, se você percebe um desempenho ruim, né, a esse ponto, como eu exemplifiquei, você também tem que tomar uma ação, né, para redimensionar o seu conjunto de recursos, né? Então, se você tem menos adultos e menos jovens, né, vamos dar um passo atrás, trabalhar com uma sessão só e reiniciar esse trabalho. Bom, espero que essa minha fala tenha trazido alguns insights para vocês, que tenham acendido algumas luzes, alguma coisa ao que fazer. Eu acho que nada como trabalhar com a vida real, com dados práticos, né? Então eu vou fazer um convite para você, né? Se você tem acesso ao Paxto, ao Sistema Integrado dos Escoteiros do Brasil, você vai fazer uma análise do seu grupo, olhando os dados dos últimos 2 anos, do ano passado e do ano retrasado. Do ano retrasado, você vai pegar a relação de associados, né? Vai verificar lá a relação de lobinhos que havia na alcateia, a relação de escoteiros, a relação de sêniores, a relação de pioneiros, a relação de adultos e em que sessões estavam atuando esses adultos do ano retrasado, ok? Do ano passado você vai fazer a mesma coisa, vai pegar a relação de lobinhos, a relação de escoteiros, a relação de sêniores, a relação de pioneiros, a relação de adultos, em que sessão estavam atuando esses adultos. Tá? Daí você vai verificar as inclusões, né, do ano retrasado que se converteram em renovações no ano passado. Vai fazer isso para todas as sessões. Ou seja, uma inclusão que se converteu em renovação foi um sucesso na retenção do jovem, né? Agora, se teve alguma inclusão ou renovação do ano retrasado, que não se converteu em renovação no ano passado, isso foi uma evasão, isso foi um
pequeno fracasso, né, na manutenção daquele jovem no grupo. Veja quais são os índices de retenção em cada sessão e de evasão em cada sessão. Observe com atenção pela data de nascimento do jovem se haviam jovens em transição de sessão, né? Se tinham lobinhos para passar para a tropa escoteira, se tinham escoteiros para passar para a tropa sênior, se tinha sêniors para passar a pioneira. E veja se existe algum problema de retenção de jovens nesse momento de transição. Se você perceber que a pessoa troca de sessão e sai do grupo, esse processo de transição entre sessões não está legal. Com base nessas informações, você vai fazer esse diagnóstico no seu grupo escoteiro e vamos conversar sobre os resultados do que você descobriu no nosso encontro presencial, no nosso encontro síncrono, que irá acontecer brevemente. Tá bom? Obrigado por assistir essa unidade didática. Esse é meu abraço, sempre alerta.